Eu quero fazer algo diferente hoje com a igreja. A gente normalmente traz uma ministração e eu quero hoje, nessa manhã, compartilhar um pouco mais de ensino da palavra do que propriamente a pregação da palavra. Se você olhar para a Bíblia, você vê lá nas passagens que Jesus, ele ensinava. E eu quero trazer alguns fundamentos que mudaram a minha vida, que têm transformado a minha vida. Algumas doutrinas que fazem toda a diferença quando nós entendemos não só o que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas o que nós nos tornamos. Porque às vezes, queridos, a gente vive meio evangelho. A gente só tem informação daquilo que nós recebemos de Deus, mas a gente não recebe aquilo que nós nos tornamos depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês, são 8 versículos, queridos, que são fundamentos. O que acontece às vezes nas nossas vidas é que a gente quer ir na parte prática da Bíblia e a gente não quer investir tempo nas doutrinas, nos fundamentos. É por isso que às vezes a gente se esforça para viver aquilo que a Bíblia diz que a gente tinha que viver, mas a gente faz isso com esforço humano e a gente não tem um fundamento, uma base onde o Espírito Santo possa se apoiar e nos ajudar a gente ser de fato aquilo que a Bíblia diz que a gente é. E eu começo com uma provocação, essa questão, né? Tem alguns jargões que os protestantes vão usando que a gente parece que às vezes a gente não pensa, né? Aceitar Jesus, né? Como se nós precisássemos aceitar Jesus, né? Jesus é a nossa única resposta que a gente pode ter para as nossas vidas, queridos. Foi Ele que nos aceitou quando Ele decidiu largar o seu trono e vir para a terra para morrer no meu lugar e no teu lugar. O que a gente faz, no fundo, a gente simplesmente reconhece quem é Deus. A gente reconhece o sacrifício de sangue do nosso Senhor Jesus. E a gente, num ato de fé, diz assim, olha, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha família, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu entendi quem eu era, eu entendi o chamado que eu tenho de Deus e eu entrego a minha essência nas mãos de Jesus. Então, queridos, não há nenhuma vantagem quando a gente fala, eu aceitei Jesus. Não, queridos. Nós simplesmente despertamos para aquilo que era morte para nós e aquilo que se tornou vida para a minha vida e para a tua vida. E quando nós somos evangelizados, e a gente às vezes ainda faz muito disso, a nossa preocupação no evangelismo é levar salvação para as pessoas. Mas isso é só meio evangelho, querido. O que a gente tem que levar para as pessoas é o entendimento, o que elas se tornaram depois da salvação. Porque se a minha vida cristã, ela é pautada só na salvação, eu vou viver uma vida de miséria hoje esperando Jesus voltar. E não é essa a proposta da plenitude do Evangelho. A proposta do Evangelho é que de fato eu já estou no céu, mas eu tenho uma vida vitoriosa hoje. Por que a gente vê tantas pessoas nas igrejas, queridos, com a vida paralisada, com a vida dando errado, com o casamento destruído? Porque eles se apegam só à salvação. Eles não entendem em quem eles foram transformados a partir do momento que eles tiveram uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entender o Evangelho de uma maneira integral transforma as nossas vidas, queridos. E eu não preciso viver uma vida de miséria esperando Jesus voltar. Não. Você foi alcançado por Jesus para você ter uma transformação de vida hoje. Porque a gente vai ver como fundamentos do Evangelho de que nós não somos mais a pessoa que nós éramos antes de Jesus. E eu quero tentar passar para vocês tudo aquilo que aconteceu com a minha vida e com a tua vida depois que por um ato de fé nós aceitamos Jesus. Para que a gente viva a vida que nos é entregue através da cruz.
Para que a gente não viva, queridos, esperando Jesus voltar desesperadamente, tentando acabar com a vida que a gente vive hoje. Em todas as áreas. Porque senão é triste a gente salvo não acreditar na capacidade de transformar o meu casamento, não acreditar na capacidade de eu ser curado, de eu ser próspero. É triste demais viver um evangelho raso assim, queridos. Então nós vamos passear pela Bíblia hoje. E eu trouxe todos os versículos para que fique claro para nós e que o Espírito Santo nos ajude na revelação, no entendimento daquilo que nós somos, ao invés daquilo que nós recebemos. É importante sim você saber que você recebeu a salvação. É importante sim você saber que você recebeu o perdão dos seus pecados. Mas mais importante do que isso é você saber em quem você foi transformado. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa ministração. A primeira coisa, queridos, você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Qualquer informação diferente disso é mentira. É a primeira verdade que você tem que carregar no teu coração. E como é que a gente faz isso? Crendo. É pela fé. Você entregou a tua vida pela fé. Você estava lá quando Jesus morreu e ressuscitou? Não, mas você crê na cruz. Isso é fé. Porque às vezes nós tratamos fé como algo místico. E fé é algo mais concreto do que você pode imaginar. Por que você veio no TR hoje? Porque você acreditou que ia ter culto. Isso é fé. Se domingo que vem eu dizer para você que vai ter culto, você vier aqui e a porta estiver fechada, você vai começar a duvidar. Quando você para num semáforo que acende a luz vermelha, a luz verde, você não fica mais esperando para saber se o outro carro vai parar. Você põe engata primeiro e você vai. Você tem fé o quê? Que naquela outra pessoa vai parar. Isso é fé. Então fé é você acreditar em algo. Então a minha fé depende do quê? Depende do objeto. Qual é a fé? Qual é o objeto da fé do cristão? É a Bíblia. Então o que é fé? Eu acreditar o que está escrito aqui. Porque senão eu vou sonhar. Aí eu vou me esforçar humanamente para alcançar algo que é muito mais desejo do que a verdade que está na Bíblia. Uma vez que eu sei que para eu ter fé eu tenho que ter um objeto, o que determina o nível da minha fé é o quanto eu conheço do objeto. Quanto mais superficial for o meu conhecimento do objeto, mais superficial vai ser a minha fé. Quanto mais profundo for o meu conhecimento do objeto, mais profundo vai ser a minha fé. Então eu sei que eu preciso ter um objeto, que nesse caso a gente está falando que é a boca de Deus, o coração de Deus, que é a Bíblia. Nós estamos dizendo que para que eu tenha profundidade na fé, eu tenho que ter profundidade no conhecimento de quem é Deus, de quem eu sou. E a terceira coisa, queridos, a gente tem que ter ação. Porque fé sem obras é morta. Então esse é o tripé para você viver aquilo que Deus diz que você deve viver. O objeto, que é a palavra, o quanto eu conheço da palavra e o quanto eu aplico a palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então você não vive mais por vistas, você não vive mais pelas suas percepções, você vive pela fé. Fé no objeto certo, que é a palavra. A fé não é na igreja, a fé não é no pastor. A fé é na palavra. E o que nós vamos fazer hoje, nesta manhã, é nos aprofundar no objeto. O que o objeto fala que aconteceu com a minha vida depois que eu entreguei a minha vida para Jesus? E se isso cair no teu coração, queridos, você vai ver que muitas coisas do seu entendimento em relação ao que você está vivendo vão ser ampliadas. Porque a gente está falando
de fundamento. Toda a Bíblia, se você pegar metade dela a partir de Atos, queridos, metade dela é doutrina e metade dela é a maneira como você tem que viver. Todas as epístolas do apóstolo Paulo são divididas assim. A primeira parte, e exatamente, você pode perceber, a primeira parte ele te explica o porquê. Qual é a razão, qual é o fundamento, qual é a doutrina. Depois ele fala assim, agora você viva assim. E às vezes o que a gente faz? A gente passa a doutrina e fundamento, a gente quer viver aquilo que ele mandou a gente viver e a gente não consegue, porque não tem base, não tem fundamento. E eu quero trabalhar nessa manhã só com fundamento, para que você possa aí sim aplicar aquilo que a Bíblia diz que você viveria, queridos. A primeira coisa que a Bíblia diz, depois que você entregou a tua vida para Cristo, é que você morreu. Você sabia disso? Que você não é a mesma pessoa antes de Cristo que tem lutado para melhorar cada dia. A Bíblia diz que você morreu. Qual foi a tua morte? Crucificação. Porque se eu achar que eu sou a mesma pessoa antes de Cristo, e eu tentar me esforçar para ser uma pessoa melhor, é uma luta em glória, porque é impossível. É por isso que a gente teve que morrer, porque era impossível eu me desenvolver sendo aquela pessoa que eu era antes de Cristo. Romanos 6,6 diz, sabendo disso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais o pecado. Nós éramos escravos do pecado. O pecado habitava em nós. Por isso que a gente teve que morrer. Porque se nós não morrêssemos, a gente continuaria escravos do pecado. Por isso que diz ali, que o corpo do pecado seja desfeito. Então aquele corpo que antes era escravo do pecado foi desfeito, não existe mais. Queridos, se você não tiver claro a tua justificação, a tua salvação, se você não crê que na tua essência você é uma outra pessoa, dificilmente você vai conseguir mudar o que está fora de você, porque você vai pensar exatamente como você pensava antes, você vai agir exatamente como você agia antes. E aquela pessoa morreu, não existe mais. É por isso que o passado não precisa e não deve ter influência sobre a tua vida hoje, porque você não é mais a mesma pessoa. Quando a gente trabalha com libertação, que a gente trabalha com trauma do passado, eu faço de tudo para a pessoa entender que ela não é mais aquela mesma pessoa que sofreu aquele trauma do passado, ela é outra pessoa. Portanto, o trauma do passado não deve mais ter influência sobre a vida dela hoje, porque é uma outra pessoa. Eu queria que você pensasse, Cris, o quanto isso é verdade na tua vida, o quanto você acredita que você morreu com Cristo, que aquela pessoa não existe mais. Eu não sou mais o Luciano Rocha, filho da Maria Lúcia Paulo Rocha e do Eduardo Corrêa da Rocha. Eu sou filho de Deus. Trocou meu DNA, minha certidão de nascimento mudou. Isso tem que estar claro para nós, queridos, porque senão eu vou lutar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu vou pegar as fraquezas que eu tinha no passado e lutar para que essas fraquezas diminuam, mas não faz parte da tua vida. É a primeira coisa que a gente tem que entender, de que quando você escolheu Cristo, quando você optou pela cruz, você morreu. E a forma da morte foi a crucificação. Você foi crucificado com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que você não fosse mais escravo do pecado. O pecado continua existindo, queridos? Continua. Mas você não tem mais relacionamento com o pecado, porque o corpo do pecado foi desfeito. Esse negócio que eu não consigo é mentira. Claro que você consegue. Você não tem mais relacionamento nenhum com o pecado. Da maneira com que era antes, que você não tinha controle, hoje você tem. Se você entender que você não é mais a mesma pessoa. Que você não precisa pensar mais as mesmas coisas, que você não precisa ter mais as mesmas atitudes. Está claro isso para você? Você acredita que você morreu com Cristo? Porque a Bíblia, você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado. É a primeira coisa que tem que estar claro para você, de que aqui dentro
você foi justificado. Se você entende isso, você não tem problema de mudar seu comportamento. Agora, se você tem dúvida no teu sistema de fé, muito provavelmente você tem lutado contra o seu comportamento. Pensamento, insegurança, atitude, crises emocionais, dúvida em relação a aquilo que é possível fazer, dúvida em relação à minha saúde física, minha saúde mental. Se eu tenho esses pensamentos, é porque eu tenho um problema com o meu sistema de fé. Porque eu não estou vivendo a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho carregado os traços de uma pessoa que já morreu. Está claro isso para vocês, como fundamento, que você não é mais a mesma pessoa que era antes de Jesus? A Bíblia diz que você é uma nova pessoa. Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então você morreu com Cristo e ressuscitou com quem você ressuscitou, querido? Com Cristo. Você é a mesma pessoa? Não. E a Bíblia está dizendo assim, olha, buscais as coisas do céu. Pensai com uma mente de uma pessoa nova. Por que nós não temos transformação de vida, queridos? Porque a gente continua pensando com uma mente de uma pessoa que morreu. Eu não entendo quem eu sou pós-Cristo. Eu me esforço com as minhas forças para tentar alcançar na marra aquilo que eu preciso, mas não precisa se esforçar, é só você assumir quem você é. E diz que a gente tem que buscar as coisas de cima, então você não precisa, queridos, se preocupar com aquilo que você está vivendo nesse plano terreno. Você precisa se posicionar como filho de Deus, que você controla aquilo que está fora de você. Em João 1:12-13, você passou a ser filho de Deus, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. O que você se tornou, queridos, quando você nasceu com Jesus Cristo? Um filho de Deus. E eu pergunto para você, o que você não pode na tua vida sendo um filho de Deus? Qual é, ou quais são os impossíveis na tua vida, você sendo filho do dono do ouro e da prata, aquele que criou o universo com o poder da tua palavra? Todo mundo sabe, ou todo mundo diz que nós somos filhos de Deus. Mas é mera informação que nós temos, queridos. Quando a gente se aprofunda em fundamento, em doutrina, a gente começa a abrir a nossa mente e a gente começa a ter uma visão diferente daquilo que a gente está vivendo. Sabe como é que o diabo trabalha na tua vida, queridos? Ele pega o teu comportamento errado para questionar a sua filiação. Ele fala assim, olha, você peca, você mente, você não ora, você não vai na igreja, então você não é filho de Deus. Aí você fala, acho que é verdade mesmo. E aí ele te prende numa mentira. Qualquer comportamento que você tiver, sendo certo ou errado, não muda a tua filiação. Deus te ama porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Deus te ama do jeito que você é. Ponto. Eu erro, paciência, lute para você melhorar, mas não perca a tua identidade de filho. Eu tenho uma doença que eu não consigo. Deus te ama com essa enfermidade e Ele quer despertar no teu coração a tua identidade para que você entenda de que você é uma nova pessoa e que em Cristo você pode todas as coisas. Eu acho que eu falei aqui a semana passada sobre aquela pessoa que me procurou, que tentou tirar sua vida 3 vezes e veio falar comigo, dizendo que ela era indigna de ser filho de Deus. Eu falei, isso é mentira. Deus te ama do jeito que você é. Mas Luciano, eu tentei tirar minha vida. Como é que Deus me ama ainda assim? Deus te ama, porque a essência de Deus é amor e Ele vai te amar do jeito que você é. Ele falou assim, mas eu não me sinto.
eu não sinto o amor de Deus. Eu falei, pega o teu filho. Se teu filho tentasse tirar a vida dele, o que você faria? Você mandaria ele embora de casa? Ele falou, não, eu amaria ainda mais o meu filho. Eu disse, pois é, você acha que você, que não é uma pessoa perfeita, é um pai melhor do que Deus? Essa é a armadilha do diabo, queridos. Distorcer a tua identidade pelo teu comportamento. Todos nós estamos num processo de transformação, queridos. Não existe ninguém perfeito. O único que houve nessa terra perfeito se chama Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Nós continuamos num processo de transformação. Mais importante do que a tua preocupação com a sua perfeição é você ter a consciência de que você está sendo transformado dia a dia e que as suas falhas ainda, os seus atos ainda não tira a filiação de Deus. Você continua sendo filho, aceito e amado por Deus, queridos. Não importa os seus pecados, não importa as suas falhas, queridos. Se isso tem tirado a tua fé, se isso tem provado alguma insegurança, isso é uma mentira, porque Deus continua te amando. Vocês entendem isso, queridos? Que você é filho de Deus. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas você nasceu de Deus. Deus trocou a sua natureza. Olha em 2 Pedro 1,4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Não dá para ler que está branco. Queridos, Deus mudou a tua natureza. Dentro de você, você não é mais aquela mesma pessoa que você era antes de Cristo. Você é participante da natureza divina. Está claro? Você consegue entender o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Queridos, há dois momentos na nossa vida. Um momento que é instantâneo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. A Bíblia diz que foi mudado a nossa natureza. Não é mais aquela natureza, aquela pessoa que nasceu do pai e da mãe. É uma natureza divina, porque nós passamos a ser filhos de Deus. E isso é instantâneo. Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Agora tem um outro processo, que é o processo de santificação, de a gente ser transformado dia a dia. E a Bíblia diz que a gente tem que renovar a nossa... Porque o diabo ataca onde? O diabo pode roubar a tua salvação, mas ele pode fazer a tua vida uma miséria aqui na terra, se ele te enganar, não. Se você não entender isso aqui, você está sendo enganado. Se você não estiver vivendo isso aqui, você está sendo enganado. Por isso que talvez você vai encontrar nessa manhã algumas respostas por aquilo que você está vivendo. Pensando com uma pessoa que já morreu. E por que teve que trocar a natureza? Porque se nós não tivéssemos a nossa natureza transformada, nós jamais conseguiríamos participar desse processo de santificação. O Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, que através dessa nova natureza nos transforma dia após dia. Esse é o Evangelho de uma maneira completa, queridos. Você foi salvo, você está no céu e você é uma nova pessoa hoje. Pergunto para você, com que ou contra que você tem lutado na tua vida? Qual é a tua batalha de momento? Porque assim, né, queridos? Tem batalha de momento. Amanhã é outra, e não se preocupe, não se iluda, porque é assim mesmo. A gente está vivendo num mundo caído. E a gente está indo de um lado, a multidão está indo do outro. Então é natural que você tenha problema. Isso que você está vivendo, quer seja pessoal, emocional, como é que você tem encarado isso? Com a mesma pessoa que você era antes de Cristo, ou você tem assumido a tua identidade e olhado para essa situação de uma maneira diferente? Se você está preocupado, ansioso, deprimido, inseguro, você está pensando com a cabeça de uma pessoa que já morreu.
Você não é mais aquela mesma pessoa. Por isso, talvez, essa situação tenha te agoniado, tenha te trazido paralisia na tua vida, porque você está vivendo uma situação com o olhar de uma pessoa que não existe mais. Se esses 8 versículos, de novo, queridos, fizer sentido no teu coração ou parte deles, e se você tiver hoje um compromisso com você mesmo, de viver isso, você vai ver que essa situação que tem te maltratado não é nada. Talvez essa situação tenha ganho uma proporção muito grande porque você não tem vivido a tua identidade. É por isso que você está tão desesperado assim. E o diabo começa a te questionar, viu, mas você vai na igreja, você não muda, você não é curado, o teu casamento não é restaurado, o teu filho não é transformado. E ele começa a pegar o comportamento para trazer dúvida na nossa identidade. Se você assume a tua identidade, você muda o teu comportamento, você muda a tua situação. É essa a equação. O diabo, ele muda a equação. Deus diz que você é filho, e porque você é filho, você consegue mudar a sua vida. O diabo fala assim, não, você não muda a sua vida, você não é filho. E como a gente não tem o conhecimento das doutrinas, dos fundamentos, a gente dá conversa fiada, dá ouvido para a conversa fiada daquele cara que não pode tocar na nossa salvação, mas ele pode nos humilhar na terra. A gente vive dentro da igreja com uma vida muito parecida de uma pessoa que não está na igreja. E aí o diabo fala, viu, mas por que você vai domingo de manhã na igreja? Sua vida é igual, você tem os mesmos aflitos, os mesmos problemas, o dólar cai, sobe, você fica desesperado, se tem um movimento no emprego, você fica preocupado, se a tua família não estiver certo, porque não tem convergência com aquilo que nós somos. Quando nós assumimos a nossa identidade, a gente não tem dificuldade em lidar com as nossas circunstâncias, porque nós sabemos que maior é o que está em nós do que está no mundo. Por isso eu quero desafiar você a acreditar que aquilo que você está passando não é nada, se você assumir a tua identidade. E que não há impossível na tua vida como você, um filho de Deus. Efésios 2,6 diz que você está sentado no céu. Então você não está aqui. A Bíblia diz que você está no céu. Efésios 2,6, e nos ressuscitou, de novo, né? Juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa louca, por isso que é por fé, certo? Como é que eu estou aqui, estou morando no céu, mas é isso que a Bíblia está dizendo, você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é. Se você vive no céu, por que você está tão preocupado com as coisas da terra? Por que essas coisas da terra estão mexendo tanto com as suas emoções? Por que você tem perdido o teu sono? Por que você tem perdido o teu apetite? Porque às vezes, queridos, a gente está salvo, a gente está no céu e vivendo uma mente humana, natural. De novo, arrastamos uma pessoa que hoje é um cadáver, que é aquela pessoa que morreu. O Wagner até me mandou um entendimento sobre Romanos 6,6, diz que é isso mesmo, a gente morreu, mas a gente pega o cadáver, segura o cadáver nas costas, a gente arrasta o cadáver. Pessoa que não existe mais, por isso que a gente pensa como a gente pensava, a gente vive como a gente vivia, a gente tem as atitudes como a gente tinha, porque a gente vive uma pessoa que está morta. É isso que a Bíblia diz. E todo o esforço do diabo é de fazer você não entender isso. Porque se ele fazer você acreditar numa mentira, a sua vida é uma mentira. E muitas vezes a gente está numa igreja vivendo uma vida de mentira, porque a gente acredita numa mentira. Por isso que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Em Gálatas 4, 6 e 7 diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo de quem? Do pecado. Mas filho, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Mais uma informação importante que é fundamento para você. Tudo aquilo que é verdade sobre Cristo na Bíblia é verdade sobre você, porque a Bíblia diz que você está em Cristo, Cristo está em você. E a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus. Qual é a tua necessidade hoje, queridos? Nessa semana? O que você precisa na tua vida? E não é pedir para Deus, queridos. Eu tenho ido nos PGs
e eu tenho notado os pedidos de oração. Eu tenho pedido para que a pessoa que está pedindo a oração, para que ela reflita se ela precisa de fato pedir isso para Deus ou se ela precisa assumir a sua identidade. Porque tem coisas que Deus não tem mais o que fazer. Deus já fez aquilo que Ele tinha que fazer por mim e por você. Agora é conosco, a bola está com a gente, e assumir a nossa identidade de quem a gente é, filho. De que nós moramos no céu, de que foi trocado a nossa natureza. Então, queridos, tem coisas que não adianta mais pedir para Deus. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ter posicionamento. E obviamente que isso não é mágica. Isso não acontece assim, de uma noite para o dia. Por quê? Depende do quanto eu me aprofundo no objeto. Se eu conheço de uma maneira superficial o objeto, isso tudo para mim não vai passar de algo superficial. Por mais que você se esforce a viver a vida que você gostaria de viver, se você não tiver o fundamento, a doutrina, você não consegue, querido. Você vai cansar, você vai desanimar, o diabo vai tentar te convencer que isso tudo é carochinha e que você não consegue, e você mora no céu vivendo uma vida pequena na terra. 1 João 5, 4, 5, porque todo que é nascido de Deus, você é nascido de Deus, você vence o mundo. O que é o mundo, queridos? É tudo. Você vence a tua enfermidade, você vence o teu emprego, você vence o teu casamento, não há aquilo que você não consiga vencer, porque está claro que você vence o mundo. O que você precisa vencer na tua vida hoje, querido? Essa semana que se inicia amanhã, se inicia hoje, mas amanhã, o primeiro dia útil, o que você precisa? O que tem te incomodado, querido? Você é filho de Deus, você vence o mundo. Você acredita nisso, querido? Você tem que se esforçar para acreditar nisso, porque senão você vai virar um religioso e a tua vida não vai ser mudada, querido. Você vai ser um cristão de banco de igreja. Sabe para que serve isso? Para nada. Para nada. O que mudou a minha vida não foi pastor, o que mudou minha vida não foi igreja, o que mudou minha vida foi a consciência de quem eu me tornei depois da cruz. Se há algo que você precisa assumir, é a tua identidade de filho. Parar de dar ouvido para as mentiras do diabo, de dizer para você que você não pode, que você não consegue, que está acabado, é mentira. A Bíblia diz que você vence o mundo. Qual é o impossível na tua vida hoje, queridos? Você pode. Porque você não é mais aquela pessoa que existia antes de Cristo. Você acredita nisso? Mas é isso que Deus diz para você nessa manhã. E a Bíblia diz que você é santo, não é santo da parede, é santo como pessoa. Diz 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então aquela igreja de Corinto era chamada de santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então você é santo, você é separado, você é povo adquirido de Deus, você é membro da família de Deus. Quando as pessoas falam bobagem a teu respeito, não receba essa palavra, porque é mentira de que você não pode, que não tem mais jeito. Você é santo, querido, você é separado de Deus. Aqui estão 8 versículos sobre quem você é. Eu tenho lutado com a minha própria vida para viver aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não consigo fazer isso por você. Eu não tenho essa capacidade. É algo que você precisa crer, queridos. E se você acreditar nisso, você vê que a tua visão é transformada. Os teus pensamentos são transformados, as suas atitudes são transformadas, as tuas palavras são transformadas. A gente lida
ou tenta lidar com as situações que estão fora de nós. A gente tem que assumir quem a gente é dentro de nós. Se eu assumir quem eu sou, eu mudo o que está fora de mim. E como é que eu faço para viver essa identidade? Eu entendi, Luciano, são 8 versículos que eu talvez não tinha compreensão, hoje eu passei a ter. E como é que eu exercito isso todos os dias? O que é que eu tenho que fazer para que isso de fato seja verdade em mim, já que é a verdade de Deus? Primeira coisa, querido, Romanos 12, 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. Renovação da sua mente. Primeira coisa, querido, como é que eu renovo a mente? Palavra de Deus. Como é que eu renovo a minha mente? Oração. Como é que eu renovo a minha mente? No estudo bíblico. Como é que eu renovo a minha mente estando aqui na igreja? Como é que eu renovo a minha mente estando num PG? Vou tirando as mentiras depositadas na nossa mente e eu vou conhecendo a verdade. Esse é o versículo base do Ministério Tempo de Reflexão. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu estou renovando a minha mente, eu estou fazendo o quê? Me relacionando com a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se eu tenho que conhecer uma verdade é porque é mentira. E se a verdade me liberta é porque é uma prisão. Aonde nós temos sido aprisionados? Está acreditando numa mentira. O diabo de alguma maneira está tendo sucesso em tentar distorcer a tua identidade. Colocar dúvida de quem você é e naquilo que você pode. Lembre sempre, queridos, que o seu comportamento, ele não muda em nada o amor que Deus tem pela tua vida. E não muda em nada aquilo que você já passou a ser depois da cruz de Jesus. Não dá para trazer a velha natureza tua, porque morreu. É uma natureza nova. Não dá para voltar mais, a mesma pessoa não existe mais. Ainda que você se esforce, ainda que às vezes a gente acha que a gente é a mesma pessoa, mas não é. Então eu preciso que isso faça sentido na minha vida. Como que eu faço isso? Renovando a minha mente, renovando a minha mente, renovando a minha mente. Estudando a palavra, pegar esses 8 versículos aqui, ruminar. Sabe o que é ruminar, queridos? É mergulhar dentro deles e pedir para o Espírito Santo, me traga mais entendimento, mais entendimento. Se encha desses versículos, você vai ver só como você começa a se fortalecer na tua identidade e você passa a ter controle naquilo que está fora de você. E a segunda coisa, 2 Coríntios 10, 5, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Quando vier alguma informação diferente dessa informação que Deus está passando para você, você não recebe. Jesus está dizendo aqui que eu não sou teu filho. Na hora, apresenta isso diante de Deus. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é mentira. Não aceito isso para minha vida. Ah, minha família vai dar errado. Mentira, está aqui, Senhor. Eu posso todas as coisas. Eu venço o mundo. Ah, os meus negócios estão quebrados. É mentira. Você é filho de Deus, você mora no céu. Como é que esse negócio não tem nada quebrado no céu? Não tem família destruída no céu. Não tem doença no céu. Ora, se eu estou vivendo uma doença, tem alguma coisa errada. Não é com Deus, mas a minha identidade. Pensamento, queridos. Pensamento. Veio um pensamento na tua mente e você não dá abrigo para ele. Sabe o que vai acontecer? Se você vier um pensamento, você segura esse pensamento vai mexer com as suas emoções, vai disparar uma série de reações químicas no teu organismo, vai mexer com o teu sistema nervoso e você vai se descontrolar. Sabe por que uma pessoa endemoniada hoje ela fica forte, ela tem força? Porque é disparada uma adrenalina no organismo dela, ela tem uma força que naturalmente ela não tem, porque mexeu no sistema nervoso. Eu tenho dito isso, queridos, às vezes a gente precisa entender algumas coisas. Eu peguei o livro da minha filha para entender como é que nosso organismo funciona no sistema nervoso, queridos. É tudo uma questão de pensou,
segurou o pensamento, mexeu com as minhas emoções, disparou a adrenalina, me descontrolei. Aí eu fico preocupado, ansioso, nervoso, não como, não durmo. Por quê? Por causa de uma mentira. Se você segura a mentira quando ela vem, devolve para Deus, ela não mexe nas suas emoções, você não tem dificuldade em lidar com isso. Às vezes as pessoas separam ciência de Deus, queridos. Não dá para separar Deus. Deus está em todas as coisas. E Deus nunca, na sua palavra, Ele disse que a gente tinha que deixar a nossa mente fora da nossa vida espiritual. Tanto é que Ele está falando, renova a sua mente. Senão você vai acreditar numa mentira. Se você acredita numa mentira, a sua vida vai caminhar por um caminho de mentira. Essa é a única preocupação que você precisa ter na tua vida. A única arma que o diabo tem é tentar te enganar. Tentar fazer com que você pense que você é uma pessoa diferente da pessoa que Deus disse que você é. Então ele mente, ele engana e ele acusa. Essa é a estratégia, já preguei sobre isso na igreja. Você tem um momento de fraqueza, porque ele lançou uma mentira na tua mente, você cai e ele vem te acusar. Aí, você vai na igreja, filho de Deus, assim, de novo, está errando com esse negócio de novo, e você dá a bola para ele, ele vai devagarinho, te minando a tua resistência. Você quer saber? Acho que é verdade mesmo, né? O negócio de igreja, de pastor, acho que é muito mais religião do que propriamente a verdade de Cristo para a nossa vida. No processo de libertação tem uma área que eu trato especificamente daqueles pecados repetitivos. Sabe aqueles pecados repetitivos? Você erra, pede perdão, erra, sempre a mesma coisa. Entra semana, sai semana, parece que você venceu, caiu de novo. Aí você pede perdão para Deus, se arrepende, começa de novo, começa firme, depois de uma semana, mesmo problema, mesmo pecado. Sabe qual é a estratégia do diabo? Dizer para você que você não pode vencer isso. Ele fala, você já tentou uma vez, duas vezes, você vê, cara, descansa, você não consegue, isso é verdade. Sabe o que ele faz? Te aprisiona nessa mentira. Você vive escravo desse pecado. E a gente tem que quebrar isso no mundo espiritual. Quebrar isso na nossa mente, porque não há mais poder do pecado contra a nossa vida, a não ser aquilo que a gente dê para ele. Porque a Bíblia diz que a gente não é mais escravo do pecado. Ai, queridos, como eu oro para que a gente desperte a nossa verdadeira identidade, queridos. Você não precisa sofrer quando você está sofrendo. O preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida é mais do que suficiente para que você transforme o que você está passando. É uma questão de atitude, de posicionamento, querido. Às vezes a gente tem que descer do monte, querido. A gente ora muito. Pede muita oração, ora por mim. Claro que é importante orar, não estou aqui dizendo, querido, mas é importante a gente saber quem a gente é, queridos. Porque não a gente fica dependendo de pastor, a gente fica dependendo das pessoas, queridos, de pessoas. Não transforma a tua vida. Você já foi transformado pelo sangue do Cordeiro. Que nessa manhã o Espírito Santo nos ajude a entender a nossa identidade. Que esses 8 versículos, queridos, sejam um fundamento, a base, para que você alcance a transformação na vida que você deseja e precisa. É uma questão de atitude. Você já sabe 8 coisas que é verdade a teu respeito. Continue renovando a tua mente na palavra. Continue investindo a tua vida no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue investindo a tua vida na igreja, na profundidade do objeto, e depois controla a tua mente. Quando vier pensamento contrário, o Senhor Jesus está aqui, ó. Levei cativo ao Senhor. Não é do Senhor, eu não aceito isso para a minha vida. Todas as vezes que vier um pensamento para te jogar no chão, isso é um pensamento do diabo, para te humilhar, para colocar dúvida na tua identidade. Não aceite isso. Deus jamais vai te acusar como pai, querido. Ele pode te corrigir em amor, mas nunca vai te jogar no chão. E eu pergunto, quando você se olha no espelho, quem você vê? Você se vê uma pessoa coitadinha, você se vê uma filha e um filho de Deus.
Você se vê a mesma pessoa que vivia sofrendo no passado, ou você entende que você é uma nova criatura? Não tem mais o que Jesus possa fazer por nós, queridos. É uma questão de nós assumirmos a nossa identidade. Se você tem lutado contra o seu comportamento, é porque você tem problema no seu sistema de fé. Você tem dúvida de quem você é. Você tem dúvida da tua nova natureza. É por isso que essas coisas circunstanciais mexem tanto com você. O problema não está no teu casamento, o problema não está na tua família, o problema não está nas suas finanças, o problema não está na tua enfermidade, o problema está no teu sistema de crença. O Wagner disse isso, você vive aquilo que você crê. E eu disse que fé é algo concreto, é algo que não precisa de coisa sobrenatural, é acreditar aqui, que eu não abro mão do que está escrito aqui, ponto. E você vai ver como a sua mente muda, como a sua visão muda e como as circunstâncias perdem o poder que tem na tua vida. Saber quem você é, queridos, é mais importante do que você saber aquilo que você recebeu através da tua entrega para Jesus Cristo. Se você viver na igreja apenas com a informação da salvação, você de longe não vai conseguir alcançar aquilo que Deus disse que você é merecedor. Quando eu entendo que a salvação é algo que eu recebi e que eu me tornei uma pessoa nova, um filho aceito e amado de Deus, que independente do meu comportamento, Ele não deixa de me amar, porque a essência dele é amor. Quando essas duas coisas fazem verdade no meu coração, queridos, aí eu tenho um evangelho completo na minha vida, na tua vida. E lutar. Se você tem uma nova natureza, se você é um filho de Deus, tem que lutar. Com a mentalidade da pessoa que você é hoje. Não aceitar mentira. Arregaçar manga, amanhã é segunda-feira, queridos. Levante amanhã com essa palavra no teu coração, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais aquele Luciano que vivia escravo das circunstâncias, não. Eu aprendi que foi mudado a minha natureza, que eu morri. E fala assim, viu, cara, você está morto, cara. Você quer pensar de novo com aquele mesmo pensamento, isso não existe mais. Porque a grande estratégia do diabo, queridos, é levar você com os mesmos pensamentos que você tinha antes, porque é muito conhecido o seu. E aí, como esse negócio não se apaga, ele, de alguma maneira ele vem na nossa mente, ele vai querer te conduzir para você viver aquilo que você vivia antes. Chamar o Bruninho para vir aqui, Bruninho. Está claro isso para você, queridos? Se você puder ficar de pé, como filho e filha de Deus, repete comigo, queridos. Eu sou, tá fraco, vamos lá. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Essa está a chave. Você é aquilo que Deus diz que você é, e você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e a Bíblia diz que você é uma nova pessoa. A Bíblia diz que você é morador do céu. A Bíblia diz que você é filho de Deus. A Bíblia diz que você vence o mundo. Aí eu queria que você pegasse tudo isso, que olhasse para esse teu problema. Por que esse problema está tão grande na tua vida? Será que o problema está no problema? Não, queridos. Você vence o mundo. Não há problema que você não possa vencer. É uma questão de você entender quem você é. Para que você viva uma vida de honra aqui na terra. Sabe por que o diabo não pode tocar na tua salvação, mas ele pode tornar a tua vida miserável na terra, queridos? Para que você não dê testemunho da transformação de vida que ele pode fazer em você. A pessoa olha para a tua vida assim, falando, não quero esse Jesus não, porque a sua vida está parecendo com a minha. Quando você assume a tua identidade, você começa a viver milagre, aí você atrai a pessoa para a cruz.
tudo que o diabo não quer. E você foi chamado para ter uma vida de honra, querido. Que as pessoas olhem para a tua vida assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara, ele está passando por uma dificuldade, mas ele tem uma reação diferente. O que esse cara tem? Você atrai as pessoas para Cristo. E é tudo que o diabo não quer. E a Bíblia diz que o diabo vai até o trono de Deus, como ele fez com Jó. E ele foi o que fazer lá? Foi acusar. Fala lá. Jó te obedece porque você dá tudo o que ele precisa, ele tem. Deus falou, não, então eu vou tirar. Jó murmurou? Sabia quem ele era. E no final de Jó diz que Deus triplicou aquilo que que Satanás tinha perdido. Que Satanás tinha roubado da vida dele. Identidade, querido. As pessoas não aguentam mais eu falar disso aqui na igreja, mas não tem jeito, se você não assumir quem você é, não há pregação que faça você ter transformação de vida. Você vem ouvir autoajuda, mas chega segunda-feira, você esqueceu tudo, porque você não assumiu sua identidade, as coisas começam a te controlar, as coisas começam a te escravizar, e você vai desperdiçando momentos para ser feliz, e para ter uma vida honrada. Eu queria que você louvasse ao Senhor, que você adorasse o louvor, queridos, enquanto isso o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra no teu coração. Para que não seja uma palavra minha, mas seja uma palavra de Deus para a tua vida, queridos. Para que você se levante. Para que você reconsidere as áreas da tua vida que você não acredita mais. As mentiras que foram alojadas na tua mente, de que não tem jeito, de que isso não acabou nada na tua vida, queridos. O que acabou foi a tua vida antiga antes de Cristo. Isso está enterrado. Queridos, eu sou exatamente como você, queridos. Eu luto com as minhas aflições, com as minhas dúvidas, com as minhas inseguranças. Não é uma palavra para você sair daqui com peso, queridos. Mas é um despertar de Deus para a tua vida. A gente vive num mundo caído. E nós temos um inimigo que quer impedir que a nossa vida seja a vida prometida por Deus. Não seja enganado, querido. Não acredite nada diferente daquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Eu quero, como nós somos iguais, queridos, eu queria que nós orássemos juntos. Eu queria que todo mundo viesse aqui à frente, queridos. Todo mundo aqui, ó, comigo aqui, ó. Nós vamos orar juntos, queridos. Pode vir, queridos. Nós vamos mandar uma mensagem para o céu de que nós entendemos aquilo que nós ouvimos nessa manhã, e mais do que nós entendemos, nós aceitamos a verdade para a nossa vida. Queria que você pensasse, queridos, o que tem te maltratado na tua vida? Feche teus olhos, olha para a tua vida, faça nesse momento uma reflexão sobre o seu momento de vida, queridos. O que te espera amanhã? O que te espera amanhã, querido? Que você pensando, você já tem uma alteração na tua frequência cardíaca, querido. Quais são os impossíveis da tua vida? No que você não acredita mais? O que você já jogou a toalha? Disse assim, ó, isso aqui não tem mais jeito. Coisas que são importantes para a tua vida e para a tua história, que você não tem mais energia para lutar. Queridos, há um chamado de Deus para a tua vida nesta manhã, queridos. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te levar para um outro patamar nesta manhã, queridos. Te levar na posição de filho. Deus não te cobra nada, queridos. Deus não te cobra perfeição. Por isso, não se preocupe com os seus pecados. Lute contra eles, mas não façam dos seus pecados algo que vai tirar a tua identidade. Filho, aceito e amado de Deus. Vence o mundo. Queridos, você vence o mundo, querido. Qual é o mundo que você precisa vencer, queridos? Você tem a natureza de Deus. DNA de Deus.
Você mora no céu, queridos. Às vezes você está contaminado demais com as coisas da terra. Por isso que você anda tão ansioso, tão preocupado. Sintonize o teu coração com o coração de Deus nessa manhã, queridos. Deixe o Espírito Santo trabalhar nesse momento no teu coração, para que essa palavra seja selada de uma maneira especial. Oh Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Ora comigo. Senhor meu Deus, nesta manhã eu entendi o efeito prático daquilo que eu me tornei através da minha fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu sou a pessoa que o Senhor diz que eu sou. Eu creio que eu sou a pessoa que a Bíblia diz que eu sou. Por isso, nesse momento, eu renuncio na minha vida todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda destruição. Dou uma ordem para que toda mentira seja retirada da minha mente, no nome de Jesus. E dou uma ordem para que todo espírito maligno saia da minha presença, no nome de Jesus. Profetizo uma semana de bênção, um tempo novo na minha vida e na vida da minha família. Profetizo um tempo de honra para a tua glória, Pai. Receba a nossa oração. Sela essa palavra em nosso coração. E a partir dela, que seja gerado fruto de transformação das nossas vidas. Receba a nossa oração para a tua glória. É o que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua semana, queridos. Assuma a tua identidade. Por coisa nenhuma, abra mão da tua identidade, queridos. Renove a mente, cuidado com os pensamentos. E tenha uma vida de honra que você merece. Por isso que Jesus morreu, queridos. Uma vida de honra, de conquista. Para que Deus seja glorificado. Para que você mostre para o mundo que maior que está em você do que está no mundo. Não há impossível na tua vida, queridos. Não há impossível na tua vida. Não existe impossível para quem é filho de Deus. Não importa se você continue lutando contra as suas fraquezas, que não importa, você é um filho aceito e amado de Deus. Não receba acusação do diabo, é mentira. Ele te ama do jeito que você é e tem feito uma obra de transformação na sua vida. Haja você pensar o que você era e quem você é hoje. Isso é mais importante do que você buscar a perfeição, é você olhar para trás, para você ver da onde você saiu e onde você está hoje. E todo dia Deus vai te ajudar nesse processo. Você se posicionar, tomar posse da tua identidade e lutar por aquilo que é importante na tua vida. No nome de Jesus. Amém?